Muito boa noite. Aqui estamos para o nosso bate-papo de terça-feira. Eu tenho gostado bastante desse bate-papo e quero pedir algumas desculpas para vocês. Ontem, realmente, eu estava assim, emocionado, porque eu falei muito do professor Newton. Então, eu estava realmente muito emocionado. E vocês vão notar que eu fui repetitivo, fui chato. De repente, chato eu já sou, mas eu fui muito repetitivo e falando outra vez sobre professor Newton, repetindo nomes. Inegavelmente, isso faz parte de um caminho que a gente gosta de fazer sempre. Bom, vou pedir para vocês aguardarem só um instantinho, que eu quero ver se eu recebo aqui o nosso Ronaldo, que já chegou, já está ali, e aí começa a trabalhar mais tranquilo. Vamos lá, grande Ronaldo. Boa Uma noite. boa noite para Vossa Excelência. Tudo em ordem? Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Tudo tranquilíssimo. Tranquilo. Obrigado à turma que já está por aí, obrigado ao Geraldo, já está por aí. Tem uma turma que já está por aí, rapaz, graças a Deus. Maravilha. Já chegou junto aí, já está ligada nas 10h30 essa turma maravilhosa. Bom, ontem nós tocamos especificamente nas mulheres das guerras da independência. Nas principais, vamos dizer assim, que é óbvio que muitas outras mulheres trabalharam. Conversamos sobre o marco principal da deflagração da raiva dos baianos aos portugueses da DAP, Divisão Auxiliadora Portuguesa, comandada pelo senhor Luiz Inácio Madeira de Melo, Madeira de Melo. Então nós ficamos numa situação ali muito interessante, porque ao você executar uma religiosa dentro de um convento, obviamente você deflagrou uma sequência de ódios que não dá para precisar a consequência. Mas o que acontece? Isso é em 1822. No ano de 22 acontece esse problema. Século XIX, fresquinho ainda. Nós tivemos ali, no século XVIII, a questão de Tiradentes. Nós tivemos no século XVIII a morte de Maria Antonieta, a deposição de Luís XVI. E quando a gente vai estudando isso aí, Ronaldo, a gente vai vendo, rapaz, que é uma arquitetura de fofoca, é uma arquitetura de tititi, rapaz, para ver quem fica com poder, quem não fica com poder. Complicadíssimo. Vários escritores, inclusive o nosso Alexandre Dumas, negro, importante frisar, o nosso Alexandre Dumas, negro, escreve sobre esse período da França de uma forma maravilhosa. Garotada, se vocês não tiveram o privilégio de ler Alexandre Dumas, principalmente aquela série Memórias de um Médico, leiam, por favor. Vejam que a televisão, o cinema não dão.
Eles não dão colher de chá. Os três mosqueteiros estão sempre lá. Você olha os grandes artistas americanos, estão sempre fazendo os três mosqueteiros. Porque aquele período gostoso de capa e espada, dos sonhos, dos namoros, do jovem aventureiro, o D'Artagnan representa o garotão que sai na esperança de vingar o pai e que vai para tomar satisfação com todo mundo e depois descobre que não é assim que a banda toca. O pessoal que ele tenta entrar em conflito tem um poder de conhecimento de espada muito maior do que ele. Então, o nosso Alexandre Dumas faz um negócio maravilhoso. O que é? Mescla, vou repetir, Alexandre Dumas mescla a história com o romance e faz o que a gente chama de romance histórico. Aí ele pega a história, o que tem na história aí que não apareceu direito? Aí ele bota lá um personagem, mas ele conhece o que está acontecendo, ele sabe. Eu vou citar só um exemplo. Fala-se no amante de Maria Antonieta, cita-se e não se consegue saber a época especificamente quem era. Depois descobre-se que é o conde Axel de Fersen, se não me falha a memória, sueco, que dá toda a estrutura para ver se a família real consegue fugir e não é morta. Eu fui ler essas questões com Stefan Zweig depois, para saber quem era o conde Axel de Fersen, quando eu li uma das biografias que eu mais gostei de Maria Antonieta, que é dele. Depois você começa a ter um monte de gente fazendo escritos, mas com opinião pessoal, aquilo que nós comentamos ontem. O cara escreve, mas ele escreve lá o fraco Luís XVI. Isso não é história. História narra fato. O fato histórico é que nos leva a algum caminho. A partir do momento que você começou a opinar, deixou de fazer história. Nós vamos procurar outro. Então, esse período ali da Revolução Francesa é um período altamente fofoqueiro, Ronaldo. É muita fofoca. E o Alexandre Dumas entra na fofoca. Ele mostra lá atrás, nos Três Mosqueteiros, lá atrás, não com Luís XVI, mas lá atrás com Luís XIV, ele mostra lá a questão do cardeal de Rohan, firme, a Igreja Católica firme se envolvendo nas questões. Você vê lá a questão dos guardas do cardeal. Nada disso é fictício, hein, gente? Por favor. O Alexandre Dumas usa, mas é realidade. Vejam lá o cardeal de Richelieu lá atrás, e mais à frente, com Luís XVI, o cardeal de Rohan. Vocês vejam como os irmãos de Luís XVI arquitetam para tirar o irmão do trono. O conde d'Artois, o conde da Provença. É um jogo de interesses, mano, para você minar o poder do irmão. Aí você olha hoje, 200 anos depois, aí você diz, ué, será que mudou muito? Será que mudou muito esse negócio? Vou fazer uma fofoquinha aqui para tirar o Ronaldo do trono. Será que mudou muito, Ronaldo? Você vai olhando, rapaz, aquelas coisas comezinhas para tirar o fulano, porque aí o rei vou ser eu, aí vai ser diferente. E se você me ajudar, eu vou te dar uma função de destaque. O jogo é o mesmo, só muda a época, as vestes, mas o joguinho é o mesmo. Por favor, vocês quando estudarem história, abram os olhos bem
e interpretem bem os personagens da história. Jamais aceitem aquela simples colocação: ah, fulano não sabia o que fazia, fulano não entendia nada de governar, que é muito fácil vocês falarem mal. Jogar pedra é a pior coisa que existe. Por quê? Porque você joga e está deixando de aprender com aquela pessoa que você está agredindo. De repente, aquela pessoa é uma senhora professora, vai ser um alicerce para você maravilhoso. E você, ao agredir simplesmente, você está perdendo a oportunidade de aprender. Esse período da história é importantíssimo, porque o que a gente aprende, principalmente com pensadores, é um negócio de louco. Sobra grande pensador, né? Você, Ronaldo, para dar aula de filosofia, para dar aula de sociologia, para você mostrar o encaminhamento da história, se você não conhecer, meu irmão, está perdendo tempo. Vocês que estão nos ouvindo, quando vocês olharem o político lá no Congresso, político na Câmara dos Deputados, o político na Câmara de Vereadores, estou falando, obviamente, do Legislativo. Quando vocês escutam, por exemplo, um improviso do STF, de alguns, é claro, não são todos, quando você escuta um improviso do ministro do Superior Tribunal de Justiça, observe o conhecimento dele. Observe as citações. Ele vai aos filósofos. Ele vai buscar fundamento nos filósofos. A sentença dele é embasada normalmente em conhecimento. Mas nós vivemos um momento que minha mãe chamava de sucessora da idade contemporânea à idade medíocre. É como minha mãe se referia. Porque a de mediocridade tomou conta do pensamento. Ninguém quer mais pensar. Ninguém não, perdoe. Eu tinha dito, combinado com o Ronaldo, que a gente não utilizaria esses termos, né, radicais. Mas a maioria das pessoas não quer trocar ideias. Você senta para conversar e o indivíduo, de repente, vai para o lugar comum da agressão, da crítica desenfreada. Ah, fulano ganhou porque roubou. Ué, roubou como? Se ele foi votado, ele é presidente porque foi votado. O outro é governador porque foi votado. É preciso aprender a participar do jogo democrático. E o jogo democrático se faz com ideias. Os Estados Unidos, lá as 13 colônias, que fazia a discussão da Inglaterra, a Inglaterra achava que estava tudo certo. Que o domínio nas 13 colônias era total, porque a Inglaterra possuía uma esquadra espetacular. Seria bom que vocês lessem como nessa época eram feitas as esquadras. Como é que você conseguia alguém para ser um soldado na esquadra do rei ou da rainha? Era bom que vocês lessem. Como é que o pau quebrava? Era sequestro. Eu estava ali no barzinho, na adega, tomando um vinho lá, batendo um papo com o Ronaldo. De repente entrava a Marinha Real de Sua Majestade. E olhava para nós dois, media, estão convocados para o serviço de Sua Majestade. E, como dizia aquele Mário Tupinambá, aquele comediante lá do Chico Anísio, isso é fini. É isso mesmo. E acabou. Você está convocado e isso é fini. O indivíduo hoje acho que não tem essa noção.
Vocês vejam que até Cristóvão Colombo, ele foi nas prisões, nos calabouços, e ofereceu a chance dos condenados à morte de navegarem com ele. Ofereceu a chance de navegar. Foi mais Colombo, com muito menos recursos, foi muito mais democrata. E montou um time da pesada, Ronaldo. O time do Colombo era tão da pesada que a turma chegou aí, ô seu Colombo, se o senhor não achar terra, nós vamos dar 2 ou 3 dias para o senhor. Se o senhor não achar, o senhor vai morrer. Simples assim, curto e grosso. O senhor acha. Está intimado a achar. E Colombo ia fazer o quê? Nada, tinha que achar. Nada. É. Tanto que ele batiza a ilha que ele avista na América Central de El Salvador. Perfeito. Porque a ilha salvou a vida dele, meu irmão. A vida salvou a vida dele. Se não descobre a ilha, já era. Então vocês, quando estiverem observando essas coisas, primeira coisa, vistam a camisa da época. Vistam a camisa dos navegadores da época. Vocês vão saber, por exemplo, o que é um Vasco da Gama perder 2/3 do pessoal dele de escorbuto, que é falta de vitamina C, com uma água imunda a bordo. Então é bom que vocês, quando analisarem, o olhar tem que ser sempre o da tranquilidade. Nunca olhem com os olhos do ódio, com os olhos da raiva, porque vocês vão perder a avaliação. O nosso Ulisses Guimarães, nosso senador Ulisses Guimarães, nosso deputado Ulisses Guimarães, o homem da Constituição de 88, ele dizia que conversa política só se tem sentado. Se você está discutindo política e ficou em pé, acabou a discussão. É melhor encerrar a conversa. Política se conversa sentado. Porque a política, polis, cidade, íticos, povo. Então você tem que administrar o povo na cidade. Está pensando que é moleza? Está pensando que é fácil? Interesse do João, do José, do Antônio. E nessa época aí os interesses religiosos fortíssimos. Aí, isso. Bem lembrado. Bem Os lembrado. interesses religiosos, você mistura a imagem de Deus com a imagem da sua conveniência. Não tem nada a ver com Deus, mas você usa a sua conveniência. E hoje nós estamos vivendo um quadro diferente? Não. Muito semelhante. Mistura-se Deus com a conveniência. E como mistura-se? E quem mais mistura é aquele que gosta do Velho Testamento, onde está lá com Moisés, não pronunciar o seu santo nome em vão. E o indivíduo pronuncia toda hora, né, Ronaldo? Todo instante. Todo instante. Outro dia, um amigo meu aqui, pastor, nós conversamos aqui mais ou menos 1h e pouco. Eu recebo muitos pastores aqui para conversarem comigo. E quando ele saiu, ele estava até com o meu amigo Zé Carlos, lá de Miguel Couto. Um grande abraço para o Zé Carlos. Eu falei, pastor, eu queria dar os parabéns ao senhor. Ele falou, por quê? Porque o senhor ficou aqui esse tempo todo conversando comigo e não usou a palavra diabo nenhuma vez. Isso é...
Muito Mas ele profundo. riu muito, Arnaldo. É. Ele riu muito. Ele disse, mas eu não gosto de usar mesmo, professor, de meus parabéns. Porque à medida que você fica sempre utilizando aquilo que representa o mal, pelo menos figuradamente, você está emitindo a mesma vibração. Aquela época onde as figuras religiosas amaldiçoavam os inimigos. Vou repetir. Amaldiçoavam os inimigos. E eu, como sou burro, eu sempre coloco isso aí, eu sou burro, e burro gosta de pensar, gosta de querer entender. Então eu pensei que quem é do bem abençoava, e que só amaldiçoa quem é do mal. Não, aí você quer explicar para você. Aí eu lembro daquele macaco, né, o Sócrates, da televisão também. Eu gosto muito de fazer essas relações. O macaco vê se não precisa explicar, eu só queria entender. Não precisa explicar. Quer dizer, o indivíduo que é do bem, ele abençoa. Ele é do bem. Quem amaldiçoa, com todo respeito, só pode ser do mal. Eu sou burro, enxergo dessa forma. Muito bem. Naquela época, nós víamos muito esses embates religiosos. E os embates sempre, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Luís XVI, obviamente, cai por conta disso. A Inglaterra, protestante. O Stefan Zweig, ele faz uma análise belíssima de Maria Stuart, rainha da Escócia, católica, morre, guerra religiosa. Vocês, por favor, quando observarem esses momentos, vocês verão que eles são fortes. Os protestantes, eles na Europa, eles começam a ser perseguidos. E, obviamente, procuram um lugar para ir. E isso, aí entra a imagem lá do Marquês de Pombal, que o nosso amigo Ronaldo lembrava sempre, entra a imagem do jesuíta, lá atrás. Lá no descobrimento do Brasil, lá na colonização brasileira, lá nos governos gerais, lá atrás. O Rio de Janeiro já recebe uma invasão de Nicolau de Rand de Villegaignon, protestante, para criar aqui a Companhia das Índias Ocidentais. Já era uma ideia de pensamento protestante, porque católico ficar na Europa estava difícil. E a Inglaterra se posiciona na questão dos protestantes. Tanto que a igreja luterana ela é fortíssima até hoje na Inglaterra. Sempre firme e presente. Por quê? Porque quando nós começamos a sair daquela baixa Idade Média, da alta Idade Média, onde a igreja determinava tudo, o problema era teocracismo. Eles eram teocratas. Teo é Deus. Então, em nome de Deus, eu meto bronca. Faço o que eu quiser em nome dele. Nós temos torturas espalhadas pela Europa horrorosas. Vocês já viram aqueles filmes de tortura? Que tem aqueles locais que você tranca alguém e está cheio de prego, uma espécie de um sarcófago, né? Você fecha. Negócio de esticar o corpo com corrente, de queimar, de prender acorrentado
nas celas. Isso tudo vem da perseguição católica, gente. E depois a perseguição protestante se manifesta do mesmo jeito. Por favor, não estou pregando religião, nem falando mal de religião, viu, Arnaldo? Vamos, por favor, não confundir. Eu estou falando de história. Isso aconteceu, claro. São desvios dos teocratas? São. Porque, em nome de Deus, ninguém em sã consciência, lendo os evangelhos de Jesus, procederá dessa forma. A máxima está lá. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Com a máxima essa... Oi. O problema, você está deixando claro e não gera nenhuma dúvida. O problema não era a religião, as religiões, mas sim homens à frente que, para poder ter a massa como eles queriam que fosse, eles deturpavam todo o contexto realmente da história do Evangelho. É diferente. Não é a igreja, mas sim homens de épocas, em todas as épocas, inteligentes, que sabem muito bem manipular todas as situações e usam de subterfúgios variados como verdades divinas. E aí, meu amigo, vem essas deturpações que a Inquisição está falando aí, claro, é um marco da história, as cruzadas e etc. Mas você está colocando bem, não é a religião, são homens de épocas, de cada época, inteligentes, que se aproveitam da situação para o poder da massa, em nome da divindade, entre aspas. Em nome da divindade. É bom que vocês vejam claramente. O Martinho Lutero, ele se insurge contra as normas. Por isso, protestantismo, ele protesta. Não, isso aí não está certo. Isso aí eu não concordo, isso aí não está certo. E ele defende, tem uma discussão lá se são 95 teses, são 98, se são 100 teses. Ele as afixa, né? Não tinha internet, não tinha zap, não tinha nada. Ele afixa lá na porta da catedral para discuti-las e apresentar a sua visão. E ele faz um rompimento maravilhoso com a questão de você que está nos assistindo ir assistir alguém e interpretar os textos bíblicos para você. O que ele diz? Ele prega a livre interpretação dos textos bíblicos. Quem tem que interpretar é você. Eu interpreto como eu acho, mas eu não tenho que interpretar. Ronaldo vai interpretar para ele. E o que ele não concordar, nós vamos discutir. Mas é livre a interpretação dos textos bíblicos. Eu não sei se vocês que estão nos escutando estão entendendo o emaranhado que eu estou fazendo. Eu quero mostrar para vocês como, em pleno século XVIII, você tinha uma confusão de ideias, de pensamentos, de pessoas que vinham da teologia da teocracia, vinham para a questão do antropocentrismo, que é o homem no centro das atenções e não mais Deus. E vocês vejam quantas figuras maravilhosas surgem nesse período. Tanto que esse período, saindo da Idade Média, você começa a ter o chamado humanismo
E só com fera, rapaz. Literatura, medicina, pintura, escultura. Meu irmão, o pau quebra. Mas não acontece por acaso. Não é uma varinha de condão que a fada madrinha foi lá e fez plim e aconteceu tudo. Não. É uma libertação de raciocínio que muitos de vocês têm que fazer. Quando vocês assistem lá um jornal de qualquer emissora de TV, vocês têm que lembrar de Martinho Lutero. Livre interpretação. Aí vocês vão escutar notícias, mas será que essa rede aí de televisão não está puxando brasa para fulano? Será que a outra não é contra? Será que aquele jornal não está de parceria com aquele outro? Vocês é que têm que fazer esse trabalho. Por favor, vocês não podem se permitir, vocês não podem se permitir esse tipo de goela abaixo. Aí eu abro um canal, aí está lá o Zé Mané lá, diz assim, estou aqui para ensinar a vocês o que essa lei quer dizer. Fica difícil, Ronaldo. Eu vou ensinar a vocês o que Jesus disse nesse texto. Aí eu já vou dizer para ele, Jesus, esse texto diz que ele disse. Esse texto é testamento, é testemunho. Alguém testemunhou o que Jesus disse. E aí você vai ter que sair interpretando esses testemunhos. Esse momento da história é belíssimo por isso. Vocês têm todo um pensamento em ebulição na Europa. É o antropocentrismo. Aí vocês vão olhar lá o tal de Camões, de Luís Vaz de Camões, está lá Luís Vaz de Camões com a Ode a Portugal, com os Lusíadas, contando a história dos descobrimentos portugueses por mares nunca dantes navegados. Vocês vão começar a ver essa ótica diferenciada. Vocês vão ler o Dom Quixote de La Mancha, na Espanha. Vocês vão ver um tal de Shakespeare na Inglaterra que bota para quebrar. N construções literárias imortais até hoje. Vocês vão lá para Roma e vocês vão ver as esculturas. Você lembra de cabeça, Ronaldo, as tartarugas ninja, aquele desenho na televisão? Lembra do nome delas? Era Donatello. Hein? D'Artagnan? Tem D'Artagnan, não tem? Não, mas não. As tartarugas ninjas são todas artistas italianos. Então, mas tem uma que Esse período, não. As tartarugas não tem. Donatello. Hein? Donatello. Eu boto aqui no computador e ele me dá. Então são todos artistas renascentistas. São da Renascença. Você vai ver lá Ambroise Paré na medicina. Você vai ver Isaac Newton na física. Essa turma toda, rapaz, está ali no Renascimento. Dá uma consultada aí, depois você passa para nós. Então, todo esse pessoal maravilhoso que surge na Europa, surge nesse período. E é bom que eu mostre isso para vocês. Não tem aqui nada contra religião nenhuma. Nada. Nós estamos aqui simplesmente contando história da época, contando fatos. Leonardo
Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. 4 renascentistas, 4 artistas de primeira linha. Não é isso? É isso aí. 4 artistas, escultores, pintores. Quer dizer, até para fazer uma questão de desenho animado, você busca fundamento em grandes artistas. Vocês vejam a importância da cultura vinda do velho mundo para o novo mundo. A Inglaterra tenta manter as colônias da América sobre o tacão deles. Eu já comentei aqui uma vez que o Will Durant, quando ele escreve sobre Napoleão, ele diz que a França não cabia outro papel senão peitar a Inglaterra. Eu já disse isso aqui outro dia. E é uma afirmativa fácil de entender. A Inglaterra sufocava. É um temperamento do inglês. Eu não estou dizendo que é certo nem que é errado. A nação é deles, eles procedem como desejarem. Mas é importante que a gente observe que eles são exclusivistas. Está lá agora. Podiam fazer um bloco de força com a Europa, saíram para a solidão. Alô, vocês aí, ó. Vocês são muito duros. Vocês estão atrapalhando minha vida. Eu vou pular fora. E pulou. Perde todo mundo. Uma coisa que foi costurada, plantada, um bloco único, a Inglaterra já pulou do bloco. É uma característica do inglês. Eu não lembro qual foi o escritor. Eu não sei se foi Bernard Shaw que contou essa história de que um dia o jornal principal lá de Londres tinha um nevoeiro, Ronaldo, horroroso, rapaz. O nevoeiro pavoroso, você não enxergava nada. Os navios parados no porto, os aviões no chão, nos aeroportos. E o jornal lá, não me lembro o nome do jornal, como isso aqui fica gravado, se eu não tenho certeza, é melhor não falar. O jornal colocou na sua manchete de capa: o continente está isolado. A Inglaterra é uma ilhazinha para a Europa toda. Mas o jornal disse que o continente está isolado. Não é a Inglaterra que estava isolada do continente, não. O continente... Isso é para vocês terem uma ideia da cabeça, da visão. Eu e eu. Seria o subjugar e não ser subjugado? Poderia dizer isso ou não? Ou está muito forte? Não, ela sofre muito. A Inglaterra sofre muito. Ela se defende bem, ela encara bem. Tem um senhor exército, tem uma senhora esquadra, mas a Inglaterra sofre muito. Nas guerras, principalmente, ela sofre muito. Porque ela vira um alvo de cara. Ela vira um primeiro alvo. O primeiro alvo é ela. Aquele Mel Gibson, ele faz um filme interessantíssimo, que é o Patriota, em que ele conta lá como o exército inglês era arrogante com os negros, com todo mundo nos Estados Unidos. É ficção, tudo bem. Mas é uma ficção que narra fatos reais. Eu já conversei aqui sobre isso. É o romance histórico.
Você pega fatos reais e narra. Aí ali onde você não tem uma comprovação, você bota um personagem fictício, mas a história é real. E aquele filme eu me emociono toda vez em que eles conseguem passar aquela mensagem de valorização da pátria. E é uma turma, é um amontoado de gente, rapaz. É um amontoado de gente. Aquilo é verídico. Não os personagens em si, mas aquele acontecimento é verídico. Porque são pessoas do povo que se levantaram. Pô, essa terra é nossa, nós vamos brigar por ela ou vamos ficar olhando? E eles partem para brigarem por sua terra. É uma história real. Mas, se não tem a esquadra francesa, inimiga natural dos ingleses, França e Inglaterra nunca se bicaram, sempre mantiveram distância, porque nunca se bicaram é força de expressão, né? Sempre se bicaram muito. França e Inglaterra sempre foram antagônicos. Lá naquela região, a Espanha se junta também aos americanos e conseguem botar a Inglaterra de lá para fora. É o quê? É a força do povo junta por um ideal. E aí aquele que está nos escutando aí hoje vai entender por que que lá no Canadá você tem uma nação bilíngue. Por que que no Canadá se fala inglês e francês. Você teve lá a presença do Jacques Cartier, né? Não, para vocês não esquecerem a marca daquele relógio famoso, Cartier. Vocês têm a presença da França, a presença da Inglaterra. Então o Canadá é uma nação bilíngue. Você indo para lá, no mínimo, você vai falar 2 idiomas. Nos Estados Unidos hoje, principalmente no Sul, a força do espanhol é enorme. Porque queirou com aquele serviço que o americano não quer mais. Aí esse serviço que o americano não quer mais, quer limpar fossa, quer construir, virar massa, virar concreto, etc. A força latina, inclusive brasileira, se fez presente lá nos Estados Unidos. Eu estou conversando isso por quê? Por favor, quando você escutarem o camarada vai para a televisão, principalmente político, não, isso ali aconteceu por isso. Não, isso é uma história. Isso aí vai acontecendo paulatinamente, gradativamente, o fenômeno vai acontecendo e vai tomando conta. Mas você tem que ficar com o olho firme para poder entender essas mudanças que vão acontecendo na sociedade. Só se adequando à realidade. Não entendi. Se adequando às certas realidades. Exatamente. Não tem como ser diferente. As ideias vão surgindo e o camarada diz assim, pô, aquele negócio que o Paulinho está falando ali não é besteira, não. Aquele negócio ali é sério. E aquele negócio agora que o Ronaldo falou também não é besteira, não. Aquilo ali é sério. Você vai entendendo o que a sociedade está pregando. E vocês que acompanharem esse nosso papo aqui, por favor, vocês têm a obrigação de só emitir conceitos devidamente fundamentados. Por favor, aqui nessa conversa do Ronaldo comigo, com vocês, aqui não tem achismo, não. Aqui tem fato. Eu vou botar a lenha na fogueira. Posso botar um pouquinho de lenha na fogueira? A vontade é sua. Hoje, diante de tudo que você está falando, e vem muito mais por aí, hoje nós não temos mais o pão e circo.
Será? Não temos mais? O pão e circo. Será que não temos? Será que Deixo não? no ar. Eu deixo no ar. Será que não? Será que o indivíduo não continua trocando a pessoa que ele acredita por 30 moedas? Que é uma forma do pão e circo. Sim. A crucificação foi um circo para aquele povo. E as 30 moedas, o pão da compra. Infelizmente, vocês, como alunos, têm que entender. Olha só, hein? Quanta coisa nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando aqui hoje sobre grandes filósofos, sobre líderes religiosos, sobre estrategistas militares, que a estratégia é uma arte de quem entende. O cara tem que estudar a estratégia e as consequências. A sociologia surge aí no período, como ciência. À medida que vocês vão caminhando, com cada um pensando de uma forma, você vai evoluindo no pensamento. Está lá o Isaac Newton olhando a maçã. Será que foi só olhando a maçã que ele chegou à conclusão? Você que está aí escutando nós dois, será que se você esquecer, você veio do Nordeste para cá, deixou seus pais lá? Será que se você tiver pouco contato com eles, será que você faz parte daquele que acha que o velho é que tem que procurar o filho e não o filho com os netos que tem que procurar o velho? Ele pode ficar tranquilo. O amor dele pelos velhos pode até arrefecer, mas o amor dos mais velhos por eles não vai arrefecer. Porque é um amor diferente. Viu nascer. Dizer assim, cuida, 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 cuida. É uma expressão que o nordestino usa muito. E o baiano ali, né, que está bem para cá do leste também usa essa expressão do cuida, cuida. Então vocês, Paulinho, por favor, Nossa Senhora, 23:18, Ronaldo. eu ia falar 50 outra minutos, coisa. Deus me livre. Fala. Deu uma pausa aí no vídeo, tá? Depois você vai ver, tem uma pausa aí, uma parada e mas voltou. Ficou só a voz e voltou, tá um Mas foi uma pouquinho pausa distorcido. rápida? Você vai ver depois na revendo. Pausa Tá rápida. bom? A minha internet aqui, muito embora seja top, rapaz, ela tem me deixado muito triste certas horas. Inclusive dando aula para os alunos. E olha que eu tenho duas. Eu já tenho duas para poder compensar legal. E não raro eu apanho aqui bastante com ela. Volta e meia ela dá uma tropeçada e você acabou Tá. de... Depois você vai ver com calma a distorção da imagem, aí o som tá normal, mas aí vai Mas voltando aos cortou o poucos. som ou cortou só a imagem? Cortou a imagem e o som, coisa de 3, 5 segundos, aí voltou o som, depois a imagem um pouco distorcido. É só para ficar registrado Tá que ótimo, obrigado. estamos vendo, né, para que possamos ter Muito obrigado. uma visão. Então, voltando aí à nossa conversa, que já são 11h19, 11h20, 50 minutos já cravados de bate-papo. Então, o 4 de julho, ele acontece nesse quadro intelectual. Aquele povo que mora lá em cima, que veio da Europa, principalmente os chamados puritanos, os protestantes puritanos, que tinham uma exigência muito grande sobre questões de código de moral, etc., dos outros. Do deles, não.
Eles fazem a independência dos Estados Unidos, belíssima independência dos Estados Unidos. E como é que eles fazem concorrência à Inglaterra? Traficando escravo do mesmo jeito. Ronaldo fez questão de mandar para nós um texto exatamente sobre isso. Eles vão peitar a Inglaterra não com um exemplo melhor, mas traficando escravos do mesmo jeito. Para cá e para lá. Isso em 1776. E lá o ódio ao negro permaneceu. E permaneceu até hoje e está difícil de desaparecer. Mas isso é plantado durante a história. Então, quando a gente fala de ideias iluministas, as ideias iluministas batem de frente com tudo isso. Batem de frente mesmo. Colidem mesmo com todo esse pensamento. E nem por isso eles mudaram o modo de pensar. Vocês viram a campanha xenófoba do atual presidente americano e agora ele continua numa campanha contra os negros internos. Agora na guerra, agora na questão da comemoração do 4 de julho, ele fez apologia a quem? Ao Exército Confederado, que é o exército que queria permanência da escravatura. Eu não estou dizendo para vocês que o norte libertou os escravos mais cedo porque era bonzinho. Não estou falando isso, vocês vão analisar depois. O norte é gélido. Eu planto 3 meses, guardo e fico 9 meses sem plantar. Olha que loucura. Eu vou ficar com o negro na minha fazenda 9 meses comendo a comida que a gente plantou 3 meses. É mais negócio libertar. Não é isso, Ronaldo? Economicamente é mais negócio. E o Exército Confederado, principalmente por causa das, como eu já cansei de dizer, nas plantações de algodão, eram os cotonifícios. Vocês tinham muito aqui, depois acabar. Você chega em Petrópolis, lá está uma fábrica do lado esquerdo. Aqui em Nova Iguaçu, o Geraldo outro dia mandou para nós, ali entre Queimados e Japeri. A questão do fio para fazer a roupa de algodão era fundamental e era grana. A Revolução Industrial traz isso aí para a América, porque aqui tem água, lá na Europa não tem. Aqui tem água para movimentar as fábricas, movimentar os teares e tudo. Lá não tem. Então, por favor, vocês que estão sempre conversando conosco, não se esqueçam. Uma coisa puxa a outra. Não é uma historinha que acontece. Ah, eles se juntaram e fizeram. Negativo. Ah, Dom Pedro ficou aborrecido e fez a independência. Negativo. É uma sequência de fatos, de acontecimentos que desencadeia, que geram as consequências. Tudo que você olhar hoje, isso aí foi culpa do governador tal, do governo lorota. Foi toda uma política implementada durante um período. Eu vou deixar só para vocês refletirem, que a gente está em cima da hora. Eu já devo ter falado isso aqui. Eu namorava a minha esposa, pegava o ônibus aqui em frente do colégio, ela com um brinquinho de ouro, cordão de ouro. Íamos lá para a Cinelândia assistir filmes, porque é onde você tinha o maior conjunto de cinemas do Rio. Era na Praça Sans Penha e na Cinelândia. E eu saltava do Evanil ali na Praça Mauá
e ia a pé, pela Avenida Rio Branco até Cinelândia. Aí acabava o filme lá, 5 horas, 6 horas, eu vinha a pé da Cinelândia até a Praça Mauá e pegava o ônibus para Nova Iguaçu. Roubo? Nunca! Nem pensar em roubo. O policial militar, nos anos 60, 63 e tal, ele cumprimentava você na rua. Como vai, jovem? Tudo bem? Ó, cuidado aí que teve um problema ainda há pouco, é melhor vocês atravessarem a rua. Essa era a polícia da época, que eu me lembro. E essa polícia foi sendo trabalhada para ser diferente. E ela mudou. Por determinação da cúpula, não por determinação da base. Então, por favor, olhem sempre isso com muito carinho. História é o estudo do fato, adoro essa definição. As causas daquele fato e as consequências. Vamos tentar analisar a história sempre assim, que fica fácil para todo mundo. Ronaldo, vamos lá. Desculpe, foi monólogo hoje. Não, tem que falar, Paulinho, porque é importante as observações, as colocações, e eu, às vezes, faço algumas observações, mas não é cortando, é justamente para poder dar seguimento às ideias, dar seguimento às ideias. Mas é importante que você tenha o seu espaço e continue falando, porque aparentemente, para quem está aqui, está achando que eu só estou ouvindo. Não, estou viajando, estou participando. Como você deixou registrado, eu enviei para você a manchete que saiu sobre os Estados Unidos em relação aos escravos, porque a situação ela é mais do que atual. Eu sempre gosto de botar, jogar veneninho na situação. Hoje nós temos uma escravidão disfarçada legalmente. Desculpe, mas nós vamos chegar também a esse aspecto. Mas escravidão disfarçada, mas dentro da lei, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Mas, por isso que eu coloquei o pão e circo. Mas você, eu parabenizo porque você deixa aberto. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, coloque a observação. Paulinho, não concordei, eu acho que não foi essa a observação. Traga os fatos, traga essa observação para nós. Ou diz assim, Paulinho, você esqueceu de falar nisso. Foi isso. Perfeito. Ajuda a gente. Perfeito. Não é? A gente precisa da ajuda de vocês, tá? E eu queria que vocês entendessem o seguinte: esse horário é um horário, aproveitando a questão da pandemia, para nós estudarmos juntos. Vou repetir. Para nós estudarmos juntos. Ronaldo, eu, vocês. Aqui não tem professor. Aqui tem pessoas estudando juntas. Não esqueçam disso, por favor. E que orgulho que vocês me dão de eu estar aqui batendo esse papo essa hora, numa terça-feira, e nós temos aí já 34 curtidas, rapaz. É muita gente. Tá bom. A nossa conversa de ontem, que eu não gostei, eu me achei muito repetitivo, nossa conversa de ontem tinha rendido 400 visualizações, que eu acho que é muita coisa. 400 pessoas olharem nosso vídeo é muita coisa. E eu queria lembrar a vocês que nós estamos ali no YouTube. Não se esqueçam disso. Nós estamos no YouTube. Estamos lá. E, por favor, dá uma curtida lá no YouTube. Se inscreve. Faz esse favor para nós. Nós vamos ficar felicíssimos e vocês vão animar a gente a continuar fazendo o mesmo trabalho. Não. Compreender o momento atual e de futuro
que o Brasil vai passar através da história. Através da história. Eu queria aqui dar os parabéns e agradecimentos à nossa Gessilda Caldas, aqui da Califórnia, amiga de longa data, a Jurema Nascimento, ao Geraldo. Geraldo está fiel demais. Muito obrigado, Geraldo. Geraldo, o dia que você quiser entrar para falar alguma coisa, é só avisar, tá? A Márcia Guimarães, nossa querida ex-aluna, ex-atleta de voleibol, a Adriana Lemos, Adriana Anselmo, Esther Nola, Rosália, Maiara Fernanda, professora, muito obrigado. Mestra escutando aprendiz, doutora escutando aprendiz, muito obrigado, Maiara. Ana Caroline, Kátia Cavalcante, jornalista do nosso Correio da Lavoura, jornalista da região, muito obrigado, Kátia. Valdeci Napoleão, o nosso Lúcio Corbalan Zangui. O nosso Lúcio foi coordenador da Escola Superior de Guerra, fez o curso da Escola Superior de Guerra. Nos conhecemos através da Escola Superior de Guerra. Grande abraço, Lúcio. Marco Antônio Barros Dias, aqui estava ontem, aqui está de novo. Lanai Batista, Vera Lúcia Valente, Júlio César, Ana Seixas. Delícias e doçuras da pastora Lina. Depois vamos ver se a gente consegue uma, hein? Grande. No espaço da cozinha, a pastora Lina é um negócio sério, rapaz. E os comentários ali do André Luiz. Ah, André, o nome do canal é Paulinho Leopoldo Barros. Entrou no YouTube, digitou Paulinho Leopoldo Barros, tá lá. Tá ok, André? Ô, rapaz, o André Luiz colocou aqui, Geraldo é meu pai. Parabéns, André. Que aí você e o pai vão trocando ideias. E o que a gente disser aqui que vocês não concordam, puxa a orelha da gente. Muito obrigado. E a nossa Michele Dias, lá do Lar de Jesus, sempre junto conosco. Um grande abraço para ela. Tá? Bom, Francisco Medeiros. Mais alguma coisa, Arnaldo? Muita paz, saúde, que Jesus os abençoe. Sintam-se abraçados. Hoje é meu aniversário e eu estou aqui com vocês com o maior prazer, maior carinho, pedindo a Jesus as suas bênçãos, o carinho para essa humanidade, para o nosso Brasil, para essas pessoas, entes queridas que partiram das famílias e as famílias também, para que elas possam ser abençoadas e consoladas. Que Jesus os abençoe. E gratidão pelo carinho de todos vocês. Ronaldo, meus parabéns. Eu passei para você 3 vezes para ver se você falava. Eu falei, ele não vai falar no aniversário. Mas meus parabéns, Jesus te abençoe muito. A nós todos. Grande abraço. Hoje eu falei muito mal de você aqui com o Jerônimo. O Jerônimo esteve aqui, bateu um papão. Eu falei, como é que é, rapaz? Vamos? Marca um dia aí, você faz o programa com o Ronaldo, faz comigo. Você começou esse trabalho também, como o Ronaldo também começou. Eu queria desejar a todos vocês uma noite muito gostosa, muito alegre, um fim de noite, e que não nos esqueçamos de orar por todos aqueles que não estão mais conosco. E principalmente pelas famílias que perderam esses entes queridos, que são muitos. Conhecidos meus são muitos. E nós não podemos esquecer esse momento difícil. E a fé é o grande sustentáculo para esse momento. Sem fé, nós não caminhamos. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã.